Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando o videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se fossem só 2 jogadores, haveria uma partida. 3 jogadores são 3 partidas. 4 jogadores são 6 partidas. 5 jogadores, 10, 6, 15, 7, 21. Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas? Você pode tentar olhar para a tabela e ver que existe um padrão de comportamento e você está aumentando de 1 em 1 a quantidade de jogadores e a quantidade de partidas. Primeiro aumentou 2, depois aumentou mais 3, daqui para cá mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Você chegaria que se tivesse 8 jogadores, mais 7 aqui, 28 partidas, chegou na alternativa E. Isso está correto, é um jeito de fazer. Você teria estendido a sua tabela e percebido o padrão de comportamento dessa tabela. Ok, não é a única maneira de fazer, eu vou discutir um pouco a respeito de outras formas, caso ele não tivesse apresentado uma tabela. O que eu preciso saber para definir a quantidade de jogos em função do número de jogadores? Vamos dizer que eu tenha N jogadores. Eu tenho que fazer a contagem do número de partidas. E o número de partidas, na verdade, corresponde ao número de duplas que eu consigo fazer. Número de partidas é igual ao número de duplas. Vou escrever isso assim, igual ao número de duplas. E número de duplas é uma coisa que quase sempre tem algum problema de análise combinatória para você fazer esse cálculo. Partidas igual a duplas. E daí, quantas duplas eu consigo fazer tendo N jogadores? Um jeito de fazer, pensando sem uso de fórmulas, quantas possibilidades eu tenho de escolher o primeiro dos jogadores, qualquer um dos N, e escolher o segundo, N-1, ele só não joga contra ele mesmo. A ordem entre eles faz diferença? Não. Se eu escolho o André e o Pedro, ou o Pedro e o André, o jogo é o mesmo. Se a ordem não importa, eu divido isso por 2 fatorial. Isso me daria a quantidade de duplas ou de partidas, que muitas vezes a gente escreve n vezes n menos 1 sobre 2. Se eu não quisesse fazer por raciocínio e quisesse pensar na fórmula, que fórmula eu teria? Se a ordem não importa, é uma combinação de n 2 a 2. Seguindo a fórmula, você tem fatorial do todo, n fatorial, dividido pela diferença, n menos 2 fatorial, e dividido pelo número de elementos que você está selecionando. 2, você quer selecionar uma dupla, então divida por 2 fatorial. Se você desenvolver o n até chegar em n menos 2, você tem n vezes n menos 1 vezes n menos 2 fatorial sobre n menos 2 fatorial e 2 fatorial, que a gente sabe que é 2. Cancelando o n nos 2 fatorial de cima com o de baixo, você chega na mesma proposta, n vezes n menos 1 dividido por 2. Como eu disse, identificar o número de duplas é um cálculo que sempre aparece em análise combinatória. Nesse caso, a gente sabia que tinha um total de 8 jogadores, portanto, nosso n vale 8. Só substituir 8 vezes 8 menos 1, 7, dividido por 2. Simplificando, 8 por 2, 4 vezes 7, 28 partidas possíveis, o que conclui que a nossa análise inicial sobre a tabela estava correta, alternativa E.